Bene, vorrei chiedervi di alzarvi un attimo perché vorrei accogliere insieme a voi il predicatore di stasera. Sono onorato proprio di invitarlo qui. Tradurrà il nostro super pastore Julien perché lui è zio Pas. Inizio da lui. Fred Arrais. Lui ci racconterà la sua storia. Ha già ministrato su di voi e non vedo l'ora di sentirlo. Grazie. E aí, galera? Ragazzi, Senta aí. sedetevi. Muito feliz de estar aqui com vocês. Molto contento di essere qua con voi. Tenho certeza que Deus tem algo para falar ao teu coração. Sono sicuro che Dio ha qualcosa da dire al tuo cuore. Pastor Julinho me pediu para contar um pouco da minha história para vocês. Pastor Jolie mi ha chiesto di raccontare un po' della mia storia a voi. E prepara aí, meu irmão, que minha história é muito louca. Preparati perché è una grande storia. Primeiro eu quero te apresentar minha esposa. Prima ti voglio presentare mia moglie. Presente de Deus para minha vida, Un Flávia. regalo di Dio per la Aqui, mia fica de vita, pé, Flavia. amor. Alzati. Flávia viaja comigo, Flavia viaggia con me, canta, canta, é pastora sênior e fundadora do meu lado de uma igreja no Brasil. è pastore senior e fondatrice della nostra chiesa in Brasile. É médica pediatra, È un medico pediatra tenente do Exército ed Brasileiro. è un tenente dell'esercito brasiliano. Pediu baixa agora recentemente Ha do chiesto di Exército, uscire dall'esercito adesso recentemente porque lá em casa só tem um capitão. perché a casa mia c'è un capitano solo. Brincadeira. Mas abre tua Bíblia aí em Marcos Apri la tua Bibbia con noi in Marco 8:22. 8:22. Eu vou falar um pouquinho contigo sobre os processos de Deus Io ti parlerò un po' dei processi di Dio na vida de um cristão. nella vita di un cristiano. Eu sou cristão Io sono cristiano desde pequenininho. da quando ero piccolo. Meu pai se converteu Mio padre si è convertito quando eu tinha 5 anos de idade. quando avevo 5 anni. Quando eu tinha 7, Quando avevo 7, meu pai se tornou pastor. mio padre è diventato pastore E eu cresci nesse ambiente de igreja, e io sono cresciuto in questo ambiente di chiesa. sempre indo aos cultos, Sempre andavo nei culti, muitas vezes forçado. molte volte per forza. Né? Eu lembro que o meu pai chegava no quarto, Mi ricordo che mio papà arrivava nella mia stanza, eu dormia numa beliche com meu irmão, io dormivo in un letto a castello con mio fratello, e ele batia na porta domingo de manhã cedo lui picchiava la porta domenica mattina presto e dizia assim: alegrei-me quando me disseram, e diceva così: allegratevi quando mi dicono vamos à casa do Senhor. andiamo alla casa del Signore. Eu tinha aí uns 10 anos de Io idade, avevo 10 anni, dizia amém dicevo amen e voltava a dormir. e tornavo a dormire. E aí passavam-se uns 10, 15 minutos, Allora si passavano 10-15 minuti, ele voltava no quarto, lui tornava nella stanza, tirava o cinto, prendeva la cinta, colocava na porta do quarto metteva nella porta della stanza e dizia assim: alegrei-me quando me disseram. e diceva: mi sono rallegrato E eu quando mi hanno levantava, detto, aleluia, vamos à casa do e Senhor. io mi alzavo e dicevo alleluia, andiamo alla casa del Signore. Mas o que acontece? Eu entendi que eu estava indo à igreja, Io penso a quello che succede, io avevo capito che stavo andando alla chiesa, mas há uma grande diferença entre ir à igreja e ser igreja. ma c'è una grande differenza tra andare in chiesa ed essere Há chiesa. uma grande diferença em ser filho de pastor C'è una grande differenza tra essere figlio di e pastore ser um cristão. ed essere un cristiano. De fato, ser um cristão Di fatto essere un cristiano é fruto de uma experiência com o Espírito Santo de Deus. è frutto di un'esperienza con lo Spirito Santo di Dio. Por que nós temos hoje, principalmente no Brasil, não sei aqui, Perché noi abbiamo oggi, principalmente in Brasile, non so qua, algumas pessoas que estão dentro da igreja, alcune persone che sono dentro la chiesa mas têm um péssimo testemunho de cristão, ma hanno una pessima testimonianza come cristiani, porque elas estão indo à igreja. perché loro vanno in chiesa. Mas para você se tornar um cristão Ma affinché tu diventi davvero un e cristiano frutificar no seu espírito, e porti frutto nel tuo spirito, é necessário uma experiência com Deus. è necessaria una vera esperienza con Dio. Keith Green,
Keith Green, pregador aí dos anos un 70 predicatore degli anni e 70, cantor, un cantante, disse o seguinte: ha detto questo: se você entrar no McDonald's se tu entri in un McDonald's todos os dias, tutti i giorni, você não sai de lá tu non esci di là transformado num Big Mac. che sei diventato un Big Mac. Por que que a gente acha Perché noi pensiamo que entrar na igreja che entrando in una chiesa todas as semanas tutte le settimane vai nos transformar num ci cristão? trasformerà in dei O que cristiani. nos transforma em cristãos de verdade Ciò che ci trasforma in veri cristiani é uma è experiência un'esperienza com o Espírito Santo de con lo Deus. Spirito Santo, E isso transcende e questo trascende. muitas vezes apenas ouvir a palavra. Molte volte il solo sentire la Nós parola. sabemos que a fé vem per ouvir Noi sappiamo che la fede arriva e dall'udire por ouvir a palavra de e Deus. dall'udire la parola di Dio, Mas a fé só transforma ma la fede soltanto trasforma quando ela entra em ação. quando entra e diventa un'azione. Deus não deve ser estudado. Dio non deve essere studiato, Deus tem que ser experimentado. Dio deve essere provato. O problema da nossa geração Il problema della nostra é que generazione nós queremos deitar Deus numa è maca che noi vogliamo far sdraiare Dio in un'amaca e estudar Deus. e studiarlo, Mas Deus é uma pessoa. ma Dio è una persona. Você tem que entrar no seu quarto, Tu devi entrare nella tua fechar stanza, sua porta chiudere la tua porta e dizer: vem aqui, Deus. e dire: vieni qua, Eu Signore, quero te conhecer voglio e conoscerti eu quero que tu me e conheça. voglio che tu mi E conosca. foi isso que aconteceu comigo. Ed è questo che è successo a me. Eu estava lá dentro da igreja, Ero là nella chiesa, paquerando todas as meninas. cuccavo tutte le ragazze. O momento de conversão, Nel momento della eu conversione já ficava dando glórias. io già davo gloria. Se alguma moça mais bonitinha Se se qualche ragazza convertia, più carina si convertiva, eu dava um péssimo testemunho na io escola. avevo una pessima testimonianza a Mas scuola, eu havia aprendido a como me comportar como crente. ma avevo imparato a comportarmi da credente. Então eu chegava na igreja, Quindi arrivavo in chiesa, paz do Senhor, pace del Signore, andava normal. camminavo Mas na normale, escola, ma nella scuola eu era o terror. io ero il terrore. Na minha vida privada, íntima, Nella mia vita privata, eu intima, não tinha temor de Deus. io non avevo il timore di Dio, Porque eu havia aprendido uma religião. perché avevo imparato una religione. Entenda, no sentido ruim da palavra religião. Tu devi comprendere il senso brutto della parola Porque a religione, Bíblia diz que a verdadeira religião perché la Bibbia dice che la vera religione é cuidar dos órfãos è avere cura degli orfani e das viúvas. e delle vedove. Mas se existe a verdadeira, Ma se esiste la vera, a imaculada, quella immacolata, existe então uma versão falsa da vuol dire religião, che esiste allora una versione falsa della que é religione, fundamentada che è fondamentata em fazer as coisas para in Deus fare delle cose per e Dio não em ser. e non in essere. Então, nesses anos dentro da casa de Deus, E quindi in tutti questi anni all'interno della casa di eu Dio, comecei a entender que Deus me chamou para ser filho. io ho cominciato a comprendere che Dio mi ha chiamato ad essere un figlio E que a partir desse relacionamento de filho, e che a partire da questa relazione come figlio, todas as áreas erradas da minha vida e tutte do le meu aree caráter sbagliate della mia vita e del mio carattere seriam transformadas. sarebbero trasformate. Como a maioria das crianças na igreja, E quindi come la maggior parte dei bambini nella chiesa, eu me apaixonei pela bateria. io mi sono innamorato della batteria. Então eu era o terror dos diáconos. E quindi ero il terrore di quelli che lavoravano in chiesa. O culto acabava Il culto finiva e eu corria para a e bateria io correvo nella batteria para fazer barulho. per fare rumore. Ninguém conseguia conversar. Nessuno riusciva a parlare. E os diáconos vinham para me E i repreender. diaconi venivano a riprendermi. Por isso que há um versículo que diz È que per quello che c'è un versetto che devemos dice: resistir aos diáconos dobbiamo resistere ai e diaconi eles fugirão de e nós. loro fuggiranno da noi. Mas eu ficava ali tentando encontrar o meu lugar naquele ambiente estranho que eu via que os meus pais amavam muito, mas para mim não fazia sentido. E io cercavo di trovare il mio posto in quell'ambiente strano che piaceva ai miei padri, ma a me no, a me non piaceva quello. Então Deus usa a música para atrair o meu coração para E Ele. quindi Dio ha usato la musica per attrarre il mio cuore verso di Lui. Eu comecei a estudar Ho bateria cominciato a studiare la e batteria aí por volta de 12, 13 anos eu
já estava ministrando com o grupo e verso 12-13 anni stavo già ministrando quel gruppo di lode e me dedicando muito ao e mi instrumento. dedicavo molto allo studio. Com 15 anos, Con 15 anni eu estava participando de todas as atividades da io igreja, partecipavo di tutte le attività della chiesa, ministrando no altar, ministrando eu era sull'altare, filho do pastor, ero figlio del pastore, mas vivia uma vida completamente distante ma vivevo una vita completamente distante de intimidade com Deus. dell'intimità con Dio. Para mim, Per me estar na igreja essere in chiesa não era por Deus, non era per Dio, mas era por causa da música. ma era per la musica. Eu comecei a entender Io cominciavo a comprendere que eu adorava a música che io adoravo la musica e não a Deus. e non a Dio. E rapidamente eu me vi desejando tocar no mundo secular, E velocemente mi sono trovato a desiderare di suonare nella musica secolare, porque a igreja já não era suficiente, perché la chiesa non bastava più, porque os músicos da igreja não eram bons como aqueles que eu via nos vídeos. perché i musicisti della chiesa non erano così bravi come quelli che io vedevo nei video. Então eu comecei a me frustrar na E igreja ho cominciato a frustrarmi in e chiesa buscar a minha realização fora da e a igreja. cercare la mia realizzazione fuori dalla chiesa. E aí Deus armou uma armadilha para mim. E Dio ha inventato una trappola per me. Eu me inscrevi num curso Mi sono de bateria iscritto in un corso di batteria em Belo Horizonte a Belo Horizonte e o meu professor, e il mio maestro, além de grande musicista, oltre che essere un grande musicista, era também um profeta. era anche un profeta. Então ele me ensinava, E quindi lui mi insegnava, mas orava no começo, ma pregava no all'inizio, meio in mezzo e no fim. e alla fine. E no último dia de E aula, nell'ultimo giorno di lezione, ele me chamou lui mi ha chiamato e começou a orar por mim. e ha cominciato a pregare per me. E ele disse: Deus tem algo muito maior para você do que a E música. lui mi ha detto, Dio ha qualcosa di molto più grande per te della musica. E ainda disse assim: você está formando em bateria, E mi ha detto ancora, tu ti stai laureando in batteria, mas você não será um ma baterista. tu non sarai un batterista. Isso partiu meu coração, Questo ha rotto il mio cuore, porque eu havia ido para aquela cidade para crescer musicalmente. perché io ero andato in quella città per crescere musicalmente. E o Scusate. meu professor Il mio maestro olha para mim no final do curso mi guarda alla fine del corso e diz: você não vai ser um e baterista. dice, tu non sarai un batterista. Então eu fui para casa no metrô chorando, E quindi io sono andato a casa in metro piangendo, tentando entender o que Deus tinha comigo, cercando di capire ciò che Dio aveva con me. porque desde criancinha Perché da quando ero piccolo os profetas i profeti se levantavam na si igreja alzavano in e chiesa profetizavam sobre e mim profetizzavano su di me nações, nazioni, grandes coisas, grandi que cose, eu seria um homem usado por che io sarei Deus. stato un uomo usato da Dio. Eu havia projetado tudo isso para a música. E io avevo proiettato tutto questo verso la musica. E quando eu chego no apartamento em Belo E Horizonte, quando arrivo in questo appartamento a Belo Horizonte, eu recebo um convite do meu companheiro de quarto io ricevo un invito del mio compagno di stanza para subir o monte. per salire il monte. Aqui tem isso também? No. Não? No Brasil, In Brasile, os jovens, i giovani, quando querem orar quando vogliono e ter um pregare tempo diferente com e fare un Deus, tempo diverso con Dio, eles sobem uma montanha. loro salgono su una montagna. Eu tinha preguiça de subir. Io avevo pigrizia di Quer salire. dizer, ele vai falar lá e fala aqui E embaixo dicevo, ma também. lui se parla là, parla anche qua giù, dai. Mas nesse dia, Ma in questo giorno eu fui io sono andato. e comecei a orar pedindo uma resposta para Io ho Deus. cominciato a pregare chiedendo una risposta a Dio. E recebi uma palavra de um jovem naquele lugar Io ho também, ricevuto una parola di un giovane in quel posto, que era justamente a mesma palavra que eu havia recebido che do meu era professor. esattamente la stessa parola che mi aveva dato il mio maestro. Eu volto para minha cidade, Torno alla mia città, triste, triste, sem prazer em tocar bateria, senza piacere in suonare la batteria, confuso com relação ao meu chamado, confuso riguardo alla mia chiamata, mas curioso. ma O que curioso. será que Deus tem para mim? E allora che cosa Dio ha per De me? que maneira Deus vai realizar o que Ele In prometeu? quale modo Dio realizzerà ciò che ha promesso? Então eu li a história de Abraão, E allora ho letto la storia di Abramo, que colocou Isaac no che ha altar, messo Isacco que sull'altare, havia sido o maior sonho da vida dele. che era il più grande
sogno della sua vita. Quando você for avô, avó, Quando tu sarai nonno, nonna, você vai descobrir o que é uma criança na velhice. tu scoprirai cos'è un bambino quando sei vecchio. Traz esperança, Porta speranza, traz alegria para a vida novamente. porta a alegria di vivere E nuovamente. justamente quando Abraão recebe esse sopro de vida, E giusto quando Abramo riceve questo soffio di vita, Deus pede. Dio lo chiede. Mas Deus não queria a morte de Isaac. Ma Dio non voleva la morte di Isacco, Deus queria o coração de Abraão. Dio voleva il cuore di Abramo. Eu comecei a entender anos depois E io ho cominciato a comprendere questo anni que dopo, o que Deus queria de mim não era música, che ciò che Dio voleva da me non era la musica, mas era o meu coração. ma era il mio cuore. Deixa eu te falar uma coisa. Voglio dirti una cosa, Algumas coisas que Deus está te pedindo, alcune cose che Dio ti sta chiedendo, Deus não quer essas coisas. Dio non vuole proprio quelle Deus cose, quer você. Dio vuole te. Porque às vezes a gente se entrega para algumas coisas Perché a volte noi ci doniamo a delle e cose Deus nos perde para elas. e Dio ci chiede quelle cose. Por isso, para viver grandes coisas em Deus, È per quello che per vivere grandi cose in Dio, para receber grandes milagres de per Deus, ricevere grandi miracoli da para viver Dio, grande chamado de Deus, per vivere una grande chiamata da Dio, você vai ter que passar pelos processos. tu devi passare per dei processi. Se Deus te contasse tudo que Ele vai fazer na sua Se vida, Dio ti raccontasse tutto ciò che Lui farà nella tua até seu vita, último dia nessa terra, fino al tuo ultimo giorno su questa terra, provavelmente você iria desistir, probabilmente tu avresti desistito, porque grandes desafios te esperam. perché grandi sfide ti attendono. Por isso Deus vai fazendo por processos, È per quello che Dio fa processi, como verdadeiro construtor. come un vero Ele costruttore. faz uma parte, Lui fa una parte, fundamenta mette le fondamenta e levanta uma e nova poi parte. innalza un'altra É dessa parte. maneira que Deus trabalha È in conosco. questa maniera che Dio lavora con noi. Então eu entrei na minha cidade num período de jejum Allora sono entrato nella mia città in un periodo di digiuno e eu entendi que eu deveria desistir do instrumento e io ho compreso che avrei dovuto desistere dello que eu strumento mais amava. che io più amavo. Eu havia ganho a minha bateria. Mi avevano regalato la Tinha batteria. grande homem de Deus C'era un grande uomo di Dio chamado Dan Duque. chiamato Dan Duke. Vocês já ouviram falar dele aqui? Già avete sentito parlare di lui? Um avivalista. Uno che fa è un uomo del risveglio. Eu pedia uma bateria para o meu pai Io chiedevo una batteria a mio e padre ele dizia: nem louco, e lui diceva manco morto. eu vou tentar dormir e você vai ficar Io cercherò tocando. di dormire e tu sarai lì a picchiare. Então eu fui orar por uma E bateria. quindi io sono andato a pregare per una batteria. E nós convidamos o Dan Duque para um evento na nossa E igreja. noi abbiamo invitato Dan Duke a un evento nella nostra E chiesa. quando ele chega, E quando lui arriva com várias caixas de papelão grandes, con varie scatole di cartone, escritas Pure. è scritto così, Pure. E aí meu pai disse: o que é isso aqui? E mio padre fa, che cos'è? Uma bateria para o seu filho. È una batteria per tuo figlio. Ontem eu estava passando em frente a uma loja de música Ieri stavo passando davanti a un negozio di e o musica Espírito Santo me pediu para comprar e para lo ele. Spirito Santo mi ha chiesto di comprare Foi per tuo dos figlio. maiores milagres que eu havia vivido na È vida. stato uno dei più grandi miracoli che ho vissuto nella mia Naquele dia vita. eu havia entendido algo. In quel giorno avevo compreso qualcosa. Deus ouve as minhas orações. Dio ascolta le mie preghiere. Eu sozinho estava orando no meu Io quarto, da solo ero a camera mia che pregavo, pedindo algo a Deus chiedendo una cosa a que Dio meus pais não me dariam. che i miei genitori non mi avrebbero dato, Mas Deus havia ouvido as minhas ma orações Dio aveva sentito la mia e me preghiera deu aquele e presente. mi ha fatto quel regalo. Mas havia chegado o momento Ma era arrivato il momento em que eu deveria devolver aquele e che io presente a ele. dovevo ridare indietro quel Eu regalo. peguei a minha bateria, Ho preso la mia batteria escolhi o músico mais inexperiente da e ho igreja, scelto il musicista più inesperiente della mia chiesa, baterista, un batterista, e dei de presente. e l'ho regalato la batteria. Peguei todos os meus métodos, Ho preso tutti i miei metodi, stick control, stick um control, monte de outros métodos un de sacco di altri baterista, metodi di batteria, revistas, tudo. riviste, tutto, Ofertei para e ele. ho dato in offerta a E lui. fui pro meu quarto chorar. E sono andato in camera mia a piangere. Eu disse: Deus, E ho detto, Dio, era isso que o Senhor queria.
Questo che volevi, Tá aí. ecco lì. Agora é só eu e você. Adesso siamo solo io e te. E eu vivi um dos melhores meses da minha vida. Ho vissuto uno dei più bei mesi della mia Que eu vita. entrava no meu quarto para orar. Perché io entravo in camera mia a pregare. E eu sentia aquela presença doce E junto comigo. sentivo quella presenza dolce insieme a me. Como se Deus houvesse agradado Come se Dio era contento di me, do meu sacrifício. di ciò che avevo fatto, del E sacrificio. começaram a fluir canções no meu coração. Hanno cominciato a venire delle canzoni nel mio Então eu cuore. descobri que o meu pai tinha um violão. E quindi ho scoperto che mio padre aveva una chitarra Eu classica. aprendi a afinar o violão. E ho imparato a accordare quella Eu chitarra. comecei a estudar violão. Ho cominciato a studiare la chitarra. E ali, E lì, naquele lugar de incerteza, in quel luogo di incertezze, naquele lugar onde eu havia entregue o meu melhor, in quel luogo dove avevo dato il mio meglio, Deus começou a me dar canções Dio ha cominciato a darmi musiche que iriam tocar che avrebbero toccato a minha nação. la mia nazione. Músicas que hoje eu canto Musiche che oggi canto ao redor do mundo. in tutto il mondo E as pessoas cantam. e le persone cantano. Nasceram naquele quarto. Sono nate in quella stanza Com um menino inseguro, da un ragazzo insicuro, sem certeza de muita senza coisa, certezze di tante cose, mas disposto ma disposto a entregar para Deus a dare a Dio tudo que Ele me pedisse. tutto ciò che Dio avrebbe chiesto. Então, eu fui com 17 anos, depois disso, E quindi con 17 anni, dopo questo, dai 17 anni, fazer uma escola missionária sono andato a fare una scuola missionaria por 3 meses. per 3 mesi E era um pastor americano ed era un pastore americano que me ligou che mi ha e chiamato disse: eu preciso de um baterista. e mi ha detto ho bisogno di un batterista. Falei: opa, tô Ho detto, indo sono io, vado. tocar com um americano, Suonare con gli ser americani, legal, sarà bello, vambora. andiamo. Viajei 3 dias de ônibus para chegar em São Ho Paulo. viaggiato 3 giorni in autobus per arrivare a São Paulo, Cheguei lá, sono arrivato là, haviam outros 18 jovens. c'erano altri 18 giovani Nós passaríamos 3 meses juntos, che avremmo passato 3 mesi insieme nos preparando para ser missionários. a prepararci a fare E missionari. quando eu cheguei, pensei assim: uau, vamos ter ensaios, vamos fazer uma turnê. E quando sono arrivato ho pensato, wow, faremo delle prove, faremo una tournée. O pastor me chamou Il pastore mi ha e chiamato disse: aqui nós acordamos às 5 da manhã. e mi fa, qua ci svegliamo alle 5 di notte. Nós vamos fazer agora o sorteio Noi faremo adesso il das sorteggio tarefas da semana. delle tarefe, dei lavori della A casa settimana. era grande, tinha 7, 8 banheiros. La casa era enorme, aveva 7-8 E bagni. no sorteio, E nel sorteggio, eu e mais 2 amigos io e più 2 amici, fomos sorteados para os banheiros. toccato a noi i bagni. Então, todas as E semanas, quindi tutte le settimane eu me via com um rodo na mão, io mi vedevo con uno scovone, una scopa in mano, um balde na mão, un secchio, limpando o banheiro, pulendo il bagno, que aqueles músicos che fedidos quei musicisti puzzolenti bagunçavam. facevano un macello in quel bagno. Também fui sorteado Sono stato è toccato a me anche para preparar comida, a preparare il cibo, coisas que eu não estava habituado. cose che non ero abituato. Lembra, eu era o filho do pastor. Ti ricordi, ero figlio del pastore, Eu tinha um lugar na igreja, avevo un posto in as chiesa, pessoas me la respeitavam, gente mi rispettava, todo mundo gostava de mim. piacevo a tutti. Eu era o príncipe Harry. Era il principetto Harry della chiesa. De repente eu estava lavando E banheiros. d'un tratto ero lì a lavare i bagni. E eu entendi que Deus me levou àquela escola E ho compreso che Dio mi ha portato a quella scuola para me quebrar, per rompermi, para mudar as coisas dentro de mim. per cambiare le cose dentro di me. Porque até então, Perché fino lì, para mim, um chamado era desenvolver aquilo que me dava prazer. per me una chiamata era sviluppare ciò che mi dava piacere. Então, toda vez que eu pensava no chamado de Deus para minha E vida, quindi ogni volta che io pensavo alla chiamata di Dio per la mia vita, eu associava ao que eu gostava de fazer. io associavo quello a ciò che mi piaceva fare. E Deus estava me ensinando naquele tempo E Dio mi stava insegnando in quel tempo que servir a Ele che servire não Lui é fazer o que eu gosto, non è fare ciò che mi é piace, fazer o que é è necessário, fare ciò che è é necessario, servir aonde me é è servire possível, dove mi è é possibile, desenvolver da melhor maneira os espaços que me são dados. è sviluppare nella miglior maniera possibile gli spazi che mi sono dati. Por vezes,
volta em volta. eu colocava o fone do Discman. Agora eu Io falei que eu sou velho. mettevo le cuffie con il Discman, adesso capite che sono vecchio. Quem já teve um Discman Chi aqui? ha già avuto un Discman qui? Só os velhos. Solo i vecchi. E eu chorava, E io piangevo, limpando aquele banheiro pulendo bagni e perguntando para e Deus: chiedendo a Dio, o Senhor me chamou para isso? ma mi ha chiamato qua per questo? As tuas promessas para minha vida eram isso aqui? Le tue promesse per la mia vita sono queste? Eu saí da minha casa para um curso missionário para lavar banheiro? Sono uscito da casa mia per fare un corso missionario per lavare bagni E eu me lembro que houve um novo sorteio. e mi ricordo che c'è stato un nuovo sorteggio. Eu sou péssimo em sorteio, gente. Io sono pessimo in queste cose, Para tirar pedras de um campo de futebol. perché c'era un campo da calcio pieno di pietre, il sorteggio era per pastor- a chi toccherebbe rimuoverle. O presidente da missão queria usar o campo, Il presidente della missione voleva utilizzare quel campo, mas havia muitas pedras. ma era pieno di pietre Então eu fui sorteado e quindi è toccata a me a para sorte, com um carro de mão perché con un carrello a mano e mais outros jovens e altri giovani tirar as pedras togliere le pietre e colocar em outro e lugar. mettere da un'altra parte. Depois de umas 2 horas fazendo isso, Dopo 2 ore facendo questo, eu fui pro meu quarto zangado, io sono andato arrabbiato verso camera mia, ofendido. offeso. Eu não tinha ido ali para isso. Io non ero venuto lì per quello. Aquele pastor bate na porta do meu quarto Quello pastore picchia la porta della mia stanza e ele diz assim: por que você está ofendido? e lui mi fa così: perché sei offeso? Você não entende que isso é profético na sua Tu non vida? capisci che questo è profetico nella tua Que vita? Deus te colocou aqui Che Dio ti ha messo qui para tirar pedras do meu campo, per togliere pietre dal mio campo, mas que se você for fiel nisso, ma che se tu sarai fedele in um questo, dia haverão pessoas que Ele vai colocar para tirar pedras do seu campo. che un giorno lui metterà delle persone sotto di te che toglieranno le pietre dal tuo campo. Volte para o campo, Torna al campo, porque o teu futuro ministerial perché il tuo futuro ministeriale depende dessa tarefa. dipende da questo compito. Eu voltei para o campo, Io sono tornato verso quel não campo muito empolgado, che non era molto pieno di me, mas entendendo ma capendo que algumas coisas que para a gente são tão pequenas che alcune cose che per noi sono molto piccole carregam grandes princípios espirituais. portano in sé grandi principi spirituali. Então eu tirei todas as pedras do campo E io ho tolto ogni pietra da quel campo e voltei para o meu quarto. e sono tornato alla mia stanza. Eu havia ido para esse curso Io ero andato a questo corso namorando com uma moça. ed ero fidanzato con una ragazza. E o nosso namoro E il nostro fidanzamento estava completamente errado. era completamente sbagliato. Nós passávamos de todos os limites. Noi abbiamo passato ogni limite E havia uma relação de dependência emocional. e c'era una relazione di dipendenza emotiva. E quando eu cheguei lá, E quando sono arrivato là, o pastor il pastore me disse: você chegou aqui com um relacionamento, mi fa: tu sei arrivato qua con una relazione, mas Deus não tem isso para você. ma Dio non ha questo per te. Abra mão disso Lascia stare questa e viva o melhor de Deus. e viva il meglio di Dio, Mas a decisão é sua. ma la decisione è tua. Então eu entro numa nova crise. E quindi entro in una nuova crisi. Como que eu ia terminar o meu namoro? Come avrei lasciato quella ragazza? Eu havia pedido aquela menina para os pais para namorar. Io avevo chiesto ai suoi genitori di stare con lei. E agora eu teria que dizer para eles que eu joguei o tempo dela fora. Adesso avrei dovuto dire a loro che ho buttato via il suo tempo. Mas eu não queria ser desobediente. Ma io non volevo essere disobbediente. Então, depois de 3 meses, eu volto para minha E cidade, quindi dopo 3 mesi io torno alla mia città, vou na casa dela, vado a casa sua, chamo os pais, chiamo i suoi genitori, peço perdão chiedo perdono e digo para eles: eu entendi e dico a loro: io ho compreso. que esse não é o relacionamento que Deus tem para mim. Questa non è la relazione che Dio ha per E eu me. vou passar um tempo me consagrando a E Deus. io passerò un tempo a consacrarmi a Eu Dio. estava tão santo, E io ero così santo. estava demais, gente. Era bellissimo. Depois de 3 meses, Dopo 3 mesi eu quase estava querendo ser padre. volevo quasi diventare prete.
Nós fomos à praia depois de um culto à noite. Siamo andati sulla spiaggia dopo un culto Nós la temos uma sera. praia bonita na cidade, Abbiamo una spiaggia bellissima nella nostra città, muitos restaurantes. piena di ristoranti. Então, após o culto, muitos vão para lá. E quindi dopo il culto molti vanno lì. Então, nós fomos para a praia. Siamo andati verso la spiaggia. Quando eu chego lá, eu vejo muitos jovens na areia com violão. Quando arrivo là vedo molti giovani sulla sabbia con una chitarra in mano. E eles estão cantando, E loro stanno cantando, adorando a Deus. adorando Dio. E quando eu olho para aquela roda, E quando guardo quel gruppo, eu vejo uma menina linda. vedo una ragazza bellissima. Estava lá adorando a Deus. Era là che adorava Dio. E eu falei, E misericórdia. io faccio Eu misericordia. vou ter que adorar com essa Io devo juventude. adorare in mezzo a queste persone. Alleluia. Alleluia. Então eu fui chegando, já reconheci alguns da roda. Io sono arrivato già riconoscendo qualcuno del gruppetto. Rápido o violão veio parar comigo. Rapidamente la chitarra è arrivata a me. Já cantamos. Già cominciava a cantare. Um olho fechado Un occhio e chiuso olho na irmã. e l'altro nella sorella. Detalhe, eu era pobre. Dettaglio, ero povero. Os meus pais, I dentistas, miei genitori dentisti haviam aberto mão de muita coisa avevano lasciato molte para cose serem pastores per essere pastori em um dos bairros mais pobres da nossa in una cidade. delle zone più povere della nostra A città. nossa igreja La nostra chiesa começou num lixão. è cominciata in un posto dove mettevano la spazzatura. O bairro era, por ser pobre e perigoso, não passava coleta de lixo. La zona, perché era povera e pericolosa, non passava la raccolta della spazzatura. E o terreno que nós ganhamos para construir a igreja E la terra che ci hanno regalato per costruire la chiesa foi justamente o lixão. era giusto il luogo dove c'era tutta la Os meus spazzatura. pais venderam carro, gastaram tudo para I construir miei uma genitori igreja hanno ali. venduto la macchina, tutto quello che avevano per costruire la chiesa. E depois daquele momento de culto com os jovens, E dopo quel momento di culto con i giovani, eu fui conversar com ela. io sono andato a parlare con lei E ela foi a primeira mulher e lei è stata la prima donna que eu conversei por mais de uma che io ho hora, parlato per più di un'ora, sem nenhum flerte, sem nenhuma paquera. senza nessun flirt, nessun tipo di... né? Nós só falávamos de Jesus. Noi parlavamo solo di Gesù. Na nossa primeira conversa, Il nostro primo discorso, nós falamos de ir à África, abbiamo parlato di andare in do Africa, desejo de fazer del missões. desiderio di fare E missioni. falei para ela da minha experiência da escola Ho missionária. parlato con lei della mia esperienza nella scuola missionaria. E aí eu disse para ela assim: quando vai ter uma outra vigília dessa? E allora ho chiesto a lei, quando è che ci sarà un'altra vigilia come questa? Ela falou: não sei, Velha. mas posso te avisar, me dá o teu E número. lei mi fa, guarda, non lo so, ma te lo posso dire, mi dai il tuo Eu numero? não tinha celular. Io non avevo Eu cellulare. disse: não, me dá você o seu. Io faccio, no, mi dai tu il tuo. A gente tem que ser esperto, rapazes. Dobbiamo essere furbi, ragazzi. Ela me deu o número. Lei mi ha dato il numero. Eu falei: agora E ho detto, eu vou trabalhar. adesso ci lavoro. Então eu fui atrás de um emprego E sono andato dietro a un lavoro e não achei. e non l'ho trovato. Mas uma vizinha disse: olha, vai haver uma promoção Ma una vicina di casa mi ha detto, ci sarà una promozione na faculdade in una università de curso chamado Desafio Sebrae para jovens empreendedores. di un corso per giovani imprenditori. E você vai promover isso e eu te pago R$300 por dia. E tu ci aiuti a pubblicizzare questo e io ti pagherò 300 reais al giorno. Fechado. Ok, Em chiuso. 3 dias eu conseguia comprar um celular. E quindi in 3 giorni sono riuscito a comprare un cellulare. Só que ela não avisou Solo che lei non ha detto que ali ia colocar uma prancha de surf mecânica dentro de um campus de faculdade. che lei avrebbe messo una prancia da surf in mezzo a un campus di un'università. Me dá uma calça de lycra rosa. Mi avrebbe dato un pantalone di lycra rosa. Lycra è un materiale tipo... Licra si dice? Vabbè, Uma licra. camisa florida. Una camicia con i fiori. E que eu teria que convencer os E universitários che io dovevo convincere gli a universitari subirem na prancha a salire sulla e ficarem prancia por 14 e segundos rimanere per 14 secondi para ganhar uma inscrição na per promoção. vincere l'iscrizione in Eu promozione. passei muita vergonha, E non sai quanta vergogna ho passato. mas eu comprei o celular Ma io ho comprato il e cellulare mandei uma mensagem para ela. e ho mandato un messaggio a lei. Olá, irmã. Ciao sorella, Quando haverá oração quando novamente? ci sarà la preghiera di nuovo?
Ela disse, não sei. E lei mi fa, non O so, pessoal aqui da nossa igreja não vai ter. con quelli della nostra chiesa non ci Eu sarà. falei, mas eu e meus amigos vamos fazer E uma io faccio, vigília. ma io e i miei amici faremo una veglia. Liguei para os meus Ho amigos. chiamato i miei amici Eles falaram, tá louco, irmão? e loro, sei pazzo fratello? Vigília, Fred. Veglia Tu Fred. não ora nem no Ma almoço. tu non preghi neanche per mangiare. Ou eu estou mudando. Ho detto no, ma sto cambiando. Vocês vão orar comigo. Venite a pregare con me. Então marcamos uma segunda vigília. E quindi abbiamo programmato una seconda veglia. E ela foi com E umas lei amigas. è andata con delle amiche. Passamos a noite orando. Noi abbiamo passato la notte a pregare E no final, e alla fine eu falei para ela do que eu estava io ho sentindo. detto a lei ciò che sentivo E que era completamente e diferente. che era completamente E diverso. que eu queria realmente dar passos mais sérios. E io che volevo veramente fare dei passi più seri. Porque eu havia muitas vezes Perché avevo molte volte prejudicado bons relacionamentos danneggiato buone relazioni com o pecado. con peccato. O pecado destrói. Peccato O distrugge. pecado Il atrasa peccato ritarda os melhores projetos de i Deus migliori progetti di Dio para as nossas per vidas. le nostre vite. Então eu disse para ela: E quindi ho detto a lei, eu sinto que você é minha esposa io sento che tu sei la mia sposa e eu não quero atrapalhar. e io non voglio rovinare le cose. Então eu só vou me relacionar contigo Quindi mi relazionerò con te se a gente casar rápido. solo se ci sposiamo al volo. Ela estava esperando 5 anos E lei stava aspettando 5 anni pelo marido dela, per il suo marito, sem se relacionar com ninguém. senza avere una relazione con nessuno. Nós namoramos, Noi siamo stati insieme, noivamos siamo diventati fidanzati e casamos e ci siamo sposati em um ano, in un anno, 10 meses, 10 mesi. por aí. Eu tinha 18 anos de idade, Avevo 18 anni, mas uma certeza muito grande ma una certezza molto grande. de que se eu desse os passos certos De que em se direção a Deus, Se io avessi fatto i passi giusti verso Dio, as promessas de le Deus sue promesse se cumpririam na si minha vida. compierebbero nella mia vita. Então aquele menino com algumas E canções, quindi quel ragazzo con alcune canzoni, agora estava casado, adesso era sposato, gravou um disco, ha registrato un CD, começou a ha viajar cominciato a no viaggiare, estado mais pobre do Brasil, lo Maranhão, stato più povero del Brasile, il Maranhão, ministrando nas igrejas, ministrando nelle chiese, tentando vender CD cercando di vendere CD para pagar as contas. per pagare le bollette. Eu colocava 30 CDs para vender, Mettevo 30 CD a vendere, quando terminava o culto, quando finiva il culto tinha 31. c'erano 31. Era o milagre da È il multiplicação. miracolo della moltiplicazione. E eu dizia para ela, frustrado, E dicevo a lei pieno di eu vou frustrazione, largar isso de mão. io lascerò questa Eu vou roba, desistir do ministério. desisterò da questo Isso é ministero, bobagem minha. è una mia sciocchezza, Eu vou trabalhar. andrò a E lavorare. ela já trabalhando como E médica, lei già lavorando come dottore dizia, não faça isso. diceva non fare questo, Deus te prometeu Dio algo. ti ha promesso Deus qualcosa, vai cumprir algo. Dio compierà, Se eu precisar pagar as se contas, dovrò pagare io le bollette, pago. io pago, mas nós viveremos o que ma Deus noi nos prometeu. vivremo di ciò che Dio ci ha promesso. Por isso eu quero te dizer algo. Per questo voglio dirti una cosa, Case com alguém casa con qualcuno, que sposati acredita nas qualcuno promessas de Deus para che tua vida. crede nelle promesse di Dio per la tua vita. Case com alguém Sposi qualcuno que invista nos sonhos de Deus che para você. investi nel sogno di Dio per te. Não tenha medo de dar passos atrás. Non aver paura di fare dei passi Se indietro. você está num relacionamento Se sei ruim in una relazione sbagliata com alguém que no lugar de te empurrar para con Deus, qualcuno che anziché spingerti verso Dio te tira de perto de ti Deus, toglie, ti manda lontano da Dio, é melhor você perder seu marido, sua è esposa meglio perdere questo futuro marito o sposa para Deus per Dio do que para o mundo. che per il mondo. Então, minha esposa foi quem me empurrou Quindi ministerialmente. la mia sposa è chi mi ha spinto veramente ministerialmente. Nos 10 anos depois que casamos, Nei 10 anni dopo che eravamo sposati, eu fazia viagens de 20 dias fora de io casa, facevo dei viaggi di 20 giorni fuori casa, 25 dias fora de casa, 25 giorni fuori casa, ministrando
todos os ministrando dias, tutti i giorni, pregando, predicando, cumprindo o meu chamado. compiendo la mia chiamata. Eu ligava para ela, Io la chiamavo, nossos filhos com i saudade, nostri figli che sentivano la mia mancanza, ela com problemas para resolver em lei casa, con dei problemi da risolvere a não casa, me contava nada, ma non gli importava nulla. só dizia assim: Lei diceva solo, fica aí rimani lì e faz o que você tem e que fai fazer, ciò che devi fare. seja uma bênção. Sia una benedizione. As pessoas acham Le persone que pensano ministério che ministero é o que você vê aqui no palco. è ciò che vedi qua sul palco. As pessoas acham que um grande ministro de Le Deus persone pensano che un grande ministro di é um Dio artista, è un é artista, alguém muito rico, è qualcuno é molto alguém ricco, muito è realizado, qualcuno molto famoso. realizzato, famoso. As pessoas gostam de olhar para o resumo da tua vida. Le persone amano guardare il riassunto della tua Elas vita. esquecem de ler o livro da tua vida. Loro si dimenticano di leggere tutto il E o que libro, constrói os grandes momentos de Deus para você perché di ciò che costruisce i grandi momenti di são Dio per te justamente esses momentos de grandes batalhas, sono giustamente i momenti di grandi battaglie onde você duvida: dove tu cominci a dubitare, será que Deus vai realmente cumprir? ma Dio compierà Será que veramente? realmente Deus vai me usar? Ma Dio mi userà Será que davvero? realmente Deus tem alguém para mim? Dio avrà veramente qualcuno Será per que me? Deus vai abrir a porta que falou que vai abrir? Dio aprirà veramente la porta che ha promesso Eu quero te aprire. dizer nessa noite, Ele vai. E voglio dirti questa sera, lui va, lui Depois farà do processo. dopo il processo. Marcos 8, 22. Marco- Chegaram a Betsaida. Peraí, deixa eu abrir aqui. Eu não sei, cara, que é seu nome. Come? Tá atrás, tá atrás. Ok. Giunsero a Betsaida, E lhe trouxeram um cego, gli condussero un cieco, rogando-lhe que o tocasse. pregandolo di toccarlo. Jesus, tomando pela mão, Egli preso il cieco per la mano, leva para fora da aldeia, lo condusse fuori dal villaggio, aplica saliva nos olhos, sputò sugli occhi, impõe as mãos pose le mani su di lui e pergunta: e gli domandò, tá vendo alguma coisa? vedi qualcosa? Você percebe que essa cura que Jesus realiza é diferente das outras? Tu comprendi che questa guarigione che Gesù realizza è diversa dalle Você altre? percebe que o processo que o cego de Betsaida viveu é diferente do cego Bartimeu? Tu vedi che il processo di questo cieco è diverso dall'altro cieco? Bartimeu teve que gritar: Bartimeo ha dovuto gridare, Jesus, filho de Davi, Gesù, figlio di tem Davide, compaixão de mim. abbi compassione di me. Jesus para a sua caminhada. Gesù ferma la sua Pergunta pra ele, "Que você camminata quer?" e dice cosa vuoi? Ele diz: eu quero ver. E lui dice voglio vedere. Jesus diz: então você está curado. E lui dice ok, allora A sei tua fé te guarito. salvou. La tua fede ti ha Mas quando salvato. se trata desse cego, Ma quando si tratta di questo a cieco, palavra diz que Jesus pega ele pela mão, la parola dice che Gesù lo prende per mano, tira ele da aldeia, lo toglie dal villaggio, leva ele para um lugar lo porta verso desconhecido. un posto che lui non conosce. Depois Jesus E dopo Gesù sputa in faccia a lui, cospe nos olhos do cego. sputa negli occhi del cieco. E quando eu li tudo isso, E quando ho letto tutto questo, eu fiquei pensando: io ho pensato, por que com esse cego foi diferente? perché con questo cieco è andata diversamente? E Deus falou comigo: E Dio mi ha detto, porque os processos são individuais. perché i processi sono individuali. Tem muita gente dentro da igreja sofrendo Molta gente dentro la chiesa soffre porque se compara. perché si compara. O que Deus fez na vida dele tão rápido Guarda, perché Dio ha fatto nella sua vita così e veloce para mim está demorando? e per me ci mette così Por tanto? que para ele foi tão fácil Perché per lui è così e facile para mim é tão e difícil? per me è così Por difficile? que fulano está tão bem e eu tô nessa crise? Perché quell'altro è così messo bene e io sono in questa crisi? Pare de se comparar com os outros. Smetti di compararti agli altri. Pare de comparar o capítulo 2 da sua vida com o 20 dos outros. Smetti di comparare il capitolo 2 della tua vita con il capitolo 20 degli altri. Viva a sua história com Deus. Vivi la tua storia Deus con tem Dio. algo contigo. Dio ha qualcosa con te. Deus tem processos específicos para Dio ha un realizar processo contigo. specifico da realizzare Se con ele te. precisar cuspir nos teus olhos para te Se curar, lui dovrà sputarti negli occhi per curarti, ele vai cuspir nos teus lui lo olhos. farà. Se ele precisar te ofender Se para lui te dovrà curar, offenderti per guarirti, ele vai te ofender. lo farà. E na real, os processos de Deus In verità i processi di Dio são uma ofensa sono un'offesa às nossas expectativas. alle nostre aspettative. Porque nós geramos um filme na nossa cabeça Perché noi giriamo un film nella nostra de testa que Deus vai fazer di ciò che Dio farà do nosso jeito.
nel nostro modo, Mas Deus vai fazer ma Dio lo farà do jeito dele. così come vuole. Então Jesus pega o cego pela Quindi mão. Gesù prende il cieco per la mano, E quem pega um cego pela mão assume o controle. e chi prende un cieco per la mano prende il controllo di lui. O primeiro processo de Deus na vida de cada um de Il nós primo aqui processo di Dio nella vita di ognuno di noi é tomar o controle da sua vida. è prendere il controllo della tua Se vita. você quer viver coisas maiores, Se tu vuoi vivere delle cose più se grandi, você quer ser usado por tu Deus, vuoi essere usato da se Dio, você quer fazer algo se diferente tu vuoi fare nesse qualcosa mundo, di diverso in questo mondo, entrega o controle. lascia il controllo. Diga para Deus: Dì a Dio, eu não consigo ver tão bem quanto o io non Senhor, riesco a vedere così bene come minha te, visão está la confusa, mia visione è eu não confusa, consigo entender tudo que você tem non para riesco a mim, capire tutto ciò che hai per me, mas eu te entrego o controle da minha vida, ma io ti Senhor. do il controllo della mia Me vita, guia, me Signore. direciona. Guidami, dammi direzione. Qual é o segundo processo de Deus? Qual è il secondo processo di Te Dio? tirar da zona de conforto. Toglierti dalla tua zona di comfort. Todo ser humano tem uma capacidade de adaptação muito grande. Ogni essere umano ha una grande capacità di adattamento. A gente consegue se adaptar até com o que é ruim. Noi riusciamo ad adattarci anche a ciò che è brutto. Por exemplo, Per esempio, existem pessoas que são sequestradas esistono delle persone che sono rapite e se apaixonam pelo e si sequestrador. innamorano per il rapitore. Existem pessoas que criam centenas de gatos em Ci casa, sono delle persone che allevano centinaia di gatti in casa, 200 cachorros em casa 200 cani in e se casa, acostumam com o cheiro. e loro si abituano all'odore. Tem um seriado, Acumuladores, que C'è fala una sobre serie isso. che parla degli accumulatori seriali. É terrível. È terribile. A gente consegue se acostumar com o que é ruim nas Noi nossas vidas. riusciamo ad abituarci a ciò che è brutto nella nostra vita. Então, o segundo convite de Jesus E quindi il secondo invito di Gesù é sai da zona de conforto. è esci dalla tua zona di comfort. Para de te acostumar com limites que eu não coloquei na sua Smetti vida. di abituarti a dei limiti che io non ho messo nella tua vita. Para de te acostumar com debilidades que eu não entreguei a você. Na verdade, eu quero te curar. Smetti di abituarti a delle debolezze che io non ti ho dato, A anzi gente, voglio guarirti. a gente tem até versículo Noi abbiamo anche dei versetti para parar de lutar contra o pecado. per smettere di lottare contro il peccato. Hoje o evangelho da hipergraça, C'è oggi il Vangelo della onde ipergrazia, alguns abusam da dove graça alcuni abusano della para não viver grazia uma vida de luta contra o pecado. per non vivere una lotta, Ma una perché vita, Gesù una già vita mi di lotta perdoou. contro il peccato, ma Gesù ti ha già Mas liberato. Jesus já venceu. Gesù ha già vinto. É assim mesmo. È così. Eu não vou conseguir vencer as Non drogas. riuscirò a vincere le droghe. Eu não vou conseguir vencer a Non masturbação. riuscirò a vincere la Eu não vou conseguir masturbazione. vencer a Non riuscirò a pornografia. vincere la E você vai pornografia. perdendo a sua E visão tu cominci a perdere la e tua ficando visione. aquém daquilo que Deus tem para sua E vida. rimanendo dietro a ciò che Dio ha per Eu te. vim aqui para te dizer algo. Io sono venuto qua a dirti una Deus cosa. está te tirando da zona de Dio ti conforto. sta togliendo da quella zona. Deus tem um lugar mais alto para Dio ha un você. luogo più alto per te. Deus tem um chamado mais alto para sua Lui ha una vida. chiamata più grande per la tua Onde no vita. lugar de ficar lutando com pecados a vida inteira, Dove anziché stare a lottare col peccato tutta la vita, você será transformado num tu libertador. sarai trasformato in un As liberatore. pessoas vão olhar para você e vão te perguntar como que você Le venceu. persone ti guarderanno e diranno: ma come tu hai fatto a vincere? Você vai dizer: E Jesus, tu dirai: Gesù, Cristo em mim, Cristo in me, a esperança da glória. speranza di gloria. E aqui o terceiro processo, E qui il terzo processo, e para mim o mais e difícil, per me il più difficile, foi a cuspida na cara. è stato la sputata in faccia. Você acha que foi necessário? Tu pensi che è stato necessario? Quando eu vi isso, eu falei: por que Jesus precisou cuspir nos olhos Quando ho do letto cego? questo ho pensato: ma perché Gesù ha dovuto veramente sputare Será negli que occhi al colocar cieco? as mãos não era Ma suficiente? imporre le mani non era abbastanza? Será que dar uma ordem não era suficiente? Dare un ordine non bastava? Então, ao ler isso, Deus falou E comigo. quando leggevo questo, Dio ha parlato a me. Porque Deus sempre fala através da sua palavra. Perché Dio sempre parla Tem attraverso la gente que sua diz: parola. Deus não está falando comigo. C'è gente che dice: Dio non mi sta parlando. Deus está falando. Dio sta parlando. Você que não está Sei tu ouvindo, che non stai ascoltando. pega a sua Bíblia, Prendi la tua Bibbia, te tranca no quarto, chiuditi in camera, desliga Netflix, spegni Netflix,
Sai do YouTube esce da YouTube e fala para Deus, fala comigo, Senhor. e dice a Dio, parlami Signore. Deus vai falar, Dio parlerà, eu te garanto. ti garantisco. E Deus disse para mim, esse é o processo da ofensa, Fred. E Dio mi ha detto, Fred, questo è il processo dell'offesa. Toda cura, Ogni guarigione, antes, prima, passa pelo processo da passa ofensa. attraverso un processo di offesa. Deus vai ofender as suas expectativas. Dio offenderà le tue aspettative. Eu gostaria, A na me minha piacerebbe, época, nella mia com a minha epoca, visão con la limitada, visione limitata che de avevo, ter casado com aquela moça lá do mi começo. sarebbe piaciuto sposare quella donna di Porque eu prima. havia pensado com a minha mentalidade naquela Perché época nella mia mentalità in quell'epoca que era o melhor de Deus para che minha era il meglio vida. di Dio per la mia vita. Deus falou para mim, não é não, filhão. E Dio mi ha detto, no, 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 figlio, Termine isso aí, lascia stare. entrega o que você tem que Lascia entregar, ciò che devi seja lasciare. humilde, Sii umile. deixa ofender tuas expectativas Lascia che ti offendano e le receba aspettative. o melhor do céu para E sua prendi vida. il meglio del cielo per la tua E vita. está aqui o melhor de Ed Deus è para qui il meglio mim. di Dio per me. Amém? Amen. Deus tem o melhor para você também. Dio ha il meglio per te. Mas há um processo. Ma c'è un processo. Você precisa se deixar ser ofendido. Tu devi lasciarti offendere. Você precisa abrir mão Hai bisogno di aprire mano, de di lasciare coisas que stare. realmente vão te doer Di cose che veramente ti faranno male, para receber aquilo que Deus tem para você. affinché tu possa ricevere ciò che Dio ha per Sem te. sacrifício Senza sacrifici não há fogo. non ha fuoco, E sem fogo e senza fuoco não há glória. non ha gloria. É necessário se pregar ainda sobre È sacrifício. necessario che predichiamo ancora sacrificio. É necessário se falar que ainda existe uma cruz È para ser carregada. necessario che parliamo ancora di una croce che dobbiamo E portare. cruz traz peso. E croce porta peso. Evangelho hype. Il Vangelo, Hype. hype. Essa coisa bonitinha. Ah, hype è questa De roba. ficar cantando Coldplay na Que igreja sai. e lá, lá, lá. Uhuhu. Não muda a vida de ninguém. Non cambia la vita di nessuno. O que muda Ciò che cambia é uma experiência real è un'esperienza com o Espírito reale Santo de Deus. con lo Spirito Santo di Dio. Amém. Para terminar, Jesus coloca as mãos sobre os olhos do cego Per finire, Gesù mette le mani negli occhi del cieco e pergunta para ele: você está vendo alguma coisa? e chiede a lui, stai vedendo qualcosa? E ele diz: E lui dice, vejo, vedo, mas vejo homens ma vedo uomini como árvores andando. come alberi. Ele diz: está turvo, E lui dice, è tutto, não está claro, non è chiaro não ciò che consigo vedo. ver com nitidez. Non vedo con nitidezza, giusto? E aí eu te pergunto: Jesus estava menos poderoso nesse dia? E io ti domando, ma Gesù aveva un po' meno potere quel giorno? O poder falhou. O ne è andato un po' a male? Só uma oração não foi Solo una suficiente. preghiera non bastava? Ele teve que fazer mais uma. Ha dovuto fare un'altra? Será que foi isso? Secondo te è quello? Não. No. O que Jesus estava fazendo aqui, Gesù stava facendo qui, curando a visão interior desse stava cego. guarendo la visione interiore di quel cieco. E isso é algo que precisa acontecer conosco. E questo è qualcosa che bisogna succedere a tutti noi. Alguns de nós, Qualcuno in mezzo a noi, no lugar de ver al pessoas, posto di vedere persone, estamos vendo coisas. vedono cose. A gente olha para as pessoas Noi guardiamo le persone sempre como alguém que pode nos levar a algum lugar. sempre come qualcuno che ci può portare da qualche parte. Nós vivemos numa geração Noi viviamo in una onde o generazione valor das pessoas dove il valore delle é a persone formação delas, è la loro é o formazione, è PhD, il loro PhD, é a fama, è la fama, é o número de seguidores è il no numero di Instagram, seguaci su é o Instagram, carro que ele è la anda. macchina che guida. Jesus está nos ensinando Gesù ci sta insegnando a ver pessoas a vedere com os persone olhos de Deus, con gli occhi di e Dio, Deus nos vê por igual. perché Dio ci vede Aqui ugualmente. nessa sala não há ninguém maior In e ninguém questa stanza non menor. c'è nessuno più grande e nessuno più piccolo. Todos somos filhos de Deus. Tutti siamo figli di Dio. A autoridade no reino L'autorità nel te regno traz mais ti porta responsabilidade solo più do responsabilità que honra. che onore. Algumas pessoas Alcune persone no Brasil in Brasile colocam AP antes do nome mettono AP prima del e nome dizem: eu sou um e apóstolo, dicono io sono un apostolo, me sirvam. servitemi. Não entenderam nada. E non hanno capito un tubo. AP antes do nome
A P prima del nome significa você você tem que morrer pelos tu outros. deve morire per gli altri. Você tem que se doar Tu pelos deve outros. donarti agli A altri. autoridade no reino L'autorità nel regno te faz servo dos ti teus fa diventare irmãos. servitore dei tuoi Experiências fratelli. com Deus, Esperienze con Dio, grandes testemunhos, grandi testimonianze, grande chamado, grande te chiamate, faz mais ti responsável fanno solo pelos diventare outros. più Eu tenho responsabile. muitos seguidores no Instagram. Io ho molti seguaci su Eu tenho Instagram, convites para tocar, ho inviti per suonare, milhões de visualizações no milioni di YouTube. visualizzazioni E isso su para mim, YouTube. cocô é a mesma E coisa. questo per me caca è la stessa roba, Porque eu quero ver pessoas sendo transformadas. perché voglio vedere gente O trasformata. céu não é sobre Il música. cielo non è O sulla céu não é musica. sobre fama. Il cielo non parla di O reino é fama. construído com vidas, Il com regno è pessoas. costruito con vite e con Alleluia. persone. Para terminar, Per finire, há 2 anos atrás, 2 anni fa, no melhor momento da minha carreira, nel più bel momento della mia carriera, além da minha carreira muito bem desenvolvida e crescente, oltre il fatto di avere una carriera molto ben sviluppata e in piena eu fui crescita, convidado a ser guitarrista e vocal no maior grupo de louvor da América Latina. mi hanno invitato a far parte come chitarrista e vocalist nel più grande gruppo di lode dell'America Latina, Diante do trono. diante do trono. Fui convidado a ser parte do Gateway Worship, Mi hanno invitato a far parte del International. Gateway Worship Team, da igreja Gateway em Dallas, della no chiesa Texas. Gateway in Dallas, in Texas. Gravei com IHOP, International House Ho of registrato Prayer, con l'I Hope em Kansas City. in Kansas City E tantas outras portas que se abriram. e tante altre porte che si sono aperte. Eu me vi gravando com minhas grandes referências. Mi sono trovato a registrare dei dischi con i miei più grandi punti di riferimento. Eu vi as minhas referências gravando as minhas Ho músicas. visto dei miei punti di riferimento, delle persone che registravano loro le mie canzoni. Mas o Espírito Santo falou Ma comigo: lo Spirito Santo mi ha detto, eu tenho mais para você. io ho di più per te. Entrega isso. Lascia anche questo. Como você me entregou a bateria lá no Come tu começo. mi hai dato la batteria là Aquilo era dietro. só um ensaio. Quella era solo una prova. Agora eu quero mais. Adesso voglio di più. E essa construção de vida, de sacrifício, E questa costruzione di vite e di me sacrifici ensinou algo. mi ha insegnato una cosa. Toda grande renúncia que você faz para Ogni Deus grande rinuncia che tu fai per Dio sempre tem escondido uma grande promessa de c'è Deus. sempre nascosto sotto una Que grande Deus nunca promessa. perde para ninguém e dá. Che Dio non chiede mai che qualcuno dia. Você nunca vai ganhar de Deus em dar. Ah, ok. Che Dio non perderà mai per te nel dare. Tudo que você der para Ele, Tutto ciò che tu dai a Lui, pode esperar. puoi aspettare. Ele vai te surpreender. Lui ti sorprenderà. Então, há 2 anos atrás, E quindi 2 anni fa eu encerrei a minha agenda como artista. io ho chiuso la mia agenda come artista. Eu entreguei o meu cargo na igreja do meu pai. Io ho dato la mia carica in chiesa a mio A padre. igreja do meu pai hoje tem 13 mil membros. La chiesa di mio padre oggi ha 13.000 membri. Eu era o braço direito dele, Io ero il suo braccio com destro. bom salário. Avevo un buon stipendio. Nós tínhamos uma clínica de pediatria na Avevamo nossa cidade. avevamo una clinica, eravamo proprietari di una clinica di pediatria nella nostra città. E Deus falou comigo: E Dio mi ha detto, sai daí, esci da lì, que eu vou te levar para um lugar onde o que você tem perché io ti porterò a un luogo é mais precioso para eles. dove ciò che hai è più prezioso per loro. E Deus me mostrou o Piauí, E Dio mi ha fatto vedere il Piauí, um estado pobre também, uno stato povero, do lado do Maranhão, di fianco al Maranhão, menos evangelizado do Brasil. lo stato meno evangelizzato del Brasile. E Deus falou: é para lá que você E vai. Dio dice, è là che andrai. As pessoas diziam para mim: é cemitério de E missionários. la gente mi diceva, quel posto è cimitero di missionari. Eu dizia de missionário que vai para lá vivo. E io ho detto, di missionario che va là vivo. Eu tô indo morto. Io vado già morto. Eu já morri. Sono già Agora morto é prima. Cristo em mim, a esperança da Adesso è glória. Cristo in me la speranza di As gloria. pessoas diziam para mim Le persone mi dicevano que o Piauí era um estado idólatra. che il Piauí era uno stato idolatra. Eu disse: a idolatria E io dicevo a loro, é l'idolatria a paixão è certa la passione giusta pela coisa errada. per la cosa sbagliata. Vamos apresentar Jesus para Basta che eles. presentiamo Gesù a Eles loro vão entender quem deve ser e adorado. loro capiranno chi deve essere adorato. Abri mão de tudo de novo. Ho lasciato tutto di nuovo. Deixei tudo para trás Ho de lasciato novo. tutto di nuovo. E coloquei os meus pés numa cidade E ho messo i miei piedi in una città onde eu não tinha um amigo, dove
non avevo un amico, parente, un parente, ninguém para me ajudar. nessuno per aiutarmi. E eu coloquei na internet, Ho messo nell'internet, nessa sexta-feira, questo venerdì, estou começando uma igreja em Teresina, sto cominciando una chiesa in na Teresina, minha casa. nella mia casa. Quem quiser, Chi vorrà pode vir. può venire. 230 pessoas vieram. 230 persone sono venute. Com 4 meses, 600. In 4 mesi 600. Em um ano, In 1.200. un anno 1200. Hoje, mais de 3.000 pessoas. Oggi più di 3000 persone. Católicos, Cattolici, espíritas, spiritisti, ateus, atei, tendo experiências com che Deus. stanno avendo esperienze con Pessoas Dio. que entram naquela igreja Persone che entrano in quella e chiesa dizem: eu não sei o que está acontecendo e comigo, dicono non so cosa mi sta succedendo, mas eu sinto Deus aqui. ma io sento Dio qui. Nós batizamos há 2 semanas atrás Abbiamo battezzato 2 settimane uma moça fa com o corpo todo una queimado, donna col corpo tutto na bruciato, 10ª tentativa de suicídio nella sua dela. 10ª tentativa di Ela suicidio. tirou fogo no próprio Lei si è corpo messo fuoco addosso e Deus me deu a oportunidade de e batizá-la Dio mi ha dato l'opportunità di para uma battezzarla vida nova em Cristo Jesus. per una vita nuova in Cristo Isso é melhor Gesù. que fama. Questo è meglio della fama, Isso é melhor que questo è dinheiro. meglio dei soldi, Isso é melhor que relevância no questo è Instagram. meglio di essere rilevante in Isso è Instagram. reino. Questo è il regno. Deus te convida para o reino. Dio ti ha dato vita per il regno. Quem sabe alguns de vocês aqui não serão missionários. Magari qualcuno di voi non sarete Quem missionari. sabe para alguns aqui Deus não tem as nações. Magari per qualcuno di voi Dio ha delle E Ele nazioni vai te tirar realmente muitas e coisas. Lui ti toglierà veramente tante Para cose te dar muitos filhos. per darti molti figli, Para te dar uma voz. per darti una voce, Para te dar propósito. per darti un A proposito. gente está na geração que mais se suicida de Noi todas. siamo in mezzo alla generazione che si suicida di più. A todo momento, In ogni momento, jovens se cortando, giovani si se tagliano, drogando, si drogano, pulando de pontes, saltano dai ponti, desistindo da vida. desistono di vivere. Mas na real, Ma realmente eles não querem morrer, loro non vogliono morire, eles querem propósito, loro vogliono solo un eles motivo per querem vencer vivere. a dor, Loro vogliono essere? vencer a dor. Loro vogliono vincere il dolore. Eles querem viver de verdade. Loro vogliono vivere E veramente. Jesus disse E Gesù dice que o ladrão che il ladro vem para matar, viene a uccidere, roubar rubare e destruir, e distruggere, mas que ele veio ma che lui è para uma venuto vida abundante. per una vita abbondante. Deus tem uma vida abundante para Dio ha una você. vita abbondante per te. Abundância Abbondanza é aquilo que sobra. è ciò che avanza. Deus vai te dar tanta vida. Dio ti darà così tanta vita Quem chegar perto de che chi você arriverà vicino a te será cheio de vida. sarà pieno di vita. Vamos ficar de pé em nome de Alziamoci Jesus. nel nome di Gesù. Coloca a tua mão sobre o teu coração. Metti la mano nel tuo cuore. Esquece o amigo que está do teu lado agora. Lascia stare l'amico che è di fianco a te. Agora é você e Deus. Adesso sei tu e Dio. Será que você pode permitir ao Espírito Santo para sondar o teu coração nessa Puoi noite? permettere allo Spirito Santo di scrutare il tuo cuore questa Será sera? que o Espírito Santo de Deus pode falar contigo Lo nessa Spirito noite? Santo riuscirà a parlarti questa sera? Será que Ele pode te pedir alguma coisa nessa noite? Ma dici che Lui potrà chiederti addirittura qualcosa Será que existe stasera? algum Isaac na tua vida que precisa vir para o altar nessa noite? C'è qualche Isacco nella tua vita che può venire davanti all'altare questa Relacionamentos sera? errados, Relazioni sbagliate, orgulho, orgoglio, vaidade, vanità, uma vida sem propósito, una vita senza proposito, centralizada em você, centralizzata su di te, naquilo que você quer, ciò che vuoi, naquilo que você precisa, ciò che hai bisogno, naquilo que você sonha. ciò che sogni. Coloca você no altar nessa noite Mettiti davanti all'altare e questa diz para sera Ele: Senhor, me deixa viver a Tua e vontade dici para a mim. Lui: Signore, fammi vivere la tua volontà per Senhor, me. me deixa viver a história que o Senhor tem para mim. Signore, fammi vivere la storia che tu hai per me. Não mais eu, Non più io, mas a Tua vontade, ma Senhor. la tua volontà, Signore. Levanta a tua voz em oração. Alza la tua voce in preghiera. Vamos lá. Vai, Jovem é Prega. intenso em tudo. giovane, O pensa jovem é in tutto. intenso em tudo. Il giovane è intenso in tutto. Grita no futebol, Grida nel calcio, grita no videogame, grida nel videogame, corre, brinca. corre, gioca. Mas quando chega na igreja fica Ma tímido. quando arrivi in chiesa diventa timido. Esse é o lugar onde você tem que ser radical. Questo è il luogo dove tu devi essere Esse é o lugar onde radicale. você tem que se levantar e Questo è il romper. luogo dove tu ti devi Sai alzare. da tua aldeia nessa Esci noite. dal tuo villaggio questa Sai da sera. tua zona de conforto Esci dalla nessa tua zona di noite. comfort questa Vamos,
Irmão, se você é batizado no Espírito Santo, comece a orar em Tanti línguas saranno agora. battezzati nello Spirito Santo e inizieranno a parlare in lingue ora. Vem Espírito Santo de Deus. Vem. Nós cremos numa nova Noi estação. crediamo in Numa nova estação para essa una nuova juventude. stagione per questa gioventù. Um novo tempo. Un nuovo tempo. Um batismo de paixão. Un battesimo di passione. Um batismo de Un lágrimas. battesimo di Que os lacrime. jovens dessa casa I giovani di questa casa sejam conhecidos loro saranno como conosciuti jovens profetas de Milão. come i giovani profeti di Como Milano, jovens evangelistas de Milão. come i grandi evangelisti di Como o Milano. Senhor levanta aqui, Pai. Signore, alzati qua, Signore. Uma geração que vai viver os teus sonhos. Innalzati una generazione che vivrà i tuoi sogni. Em nome de Jesus.